Olá, sétimo ano. Hoje nós estaremos estudando números racionais na forma de fração. Então, nessa aula nós estaremos vendo fração como parte de um inteiro, depois fração como razão, depois fração como divisão e finalmente fração de uma quantidade. Então, nessa situação inicial da fração como parte de um inteiro, nós temos aqui uma representação da carga de uma bateria. Geralmente a gente vê nos celulares ou computador. Então, aqui nós temos representado, ele está dividido em 4 partes e uma parte apenas de carga. Então aqui a gente representa isso como uma fração, 1 sobre 4, certo? Onde o número que está em cima a gente chama de numerador. E esse termo indica quantas partes foram consideradas. No caso aqui, uma parte verde. O número de baixo, que é o 4, a gente chama de denominador. E esse termo indica em quantas partes iguais a unidade foi dividida. E aqui, só a forma que a gente lê, que é essa fração, a gente lê como 1/4. Então, nós vamos ver fração como razão. Lembrando que razão também significa uma divisão. Então aqui temos uma situação que diz: para cada pessoa sem água potável que vive na zona urbana, há 4 pessoas sem água potável na zona rural. Então aqui temos novamente a fração 1/4, só que agora ele representa o quê? Uma situação diferente, onde 1, que a gente viu que é o numerador, representa a quantidade de pessoas sem água potável na zona urbana. E o 4, que é o denominador, a quantidade de pessoas sem água potável na zona rural. Lembrando que quando a gente fala em razão, a gente escreve a fração na ordem que se pede os valores. No caso aqui, o texto diz, primeiramente, água potável em relação à zona urbana e depois em relação à zona rural. Então, fica a fração 1 sobre 4. Ainda temos a fração como divisão. Então, temos aqui uma situação. Pedro quer dividir 5 barras de chocolate para seus 4 filhos. Quanto cada um receberá? Então, aqui, a gente observa que tem as 5 barras. E o que foi que ele fez? Ele divide 5/4 para cada criança. Então, como é que a gente vê isso? 5 dividido para 4, já que a gente está vendo fração como divisão, é o mesmo que 5/4. Ou ainda, a gente pode dividir 5 por 4, que dá 1, e resta 1. Ou seja, 1 inteiro mais 1/4. Então, é outra forma que a gente pode ver a divisão. Fração como divisão. E fração de uma quantidade, vamos também novamente para outra situação. Então aqui temos, Carla trabalha como vendedora. Do mês de junho, que tem 30 dias, ela passou 3/5 dos dias viajando. Quantos dias ela passou viajando? Então, fração de uma quantidade, a gente vai ter que calcular. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo, a gente divide 30 por 5. Lembrando que 30 é a quantidade de dias, que a gente quer calcular os 3/5. E o 5 é o denominador. Então, a gente divide o número dado da questão pelo denominador, que é 5. E 30 dividido por 5 dá 6. O segundo passo, multiplicamos por 3 o resultado, ou seja, 3 vezes 6, que foi o resultado do passo anterior. E 3 vezes 6, 18. Então, assim, a gente pode dizer o quê? Que Carla viajou durante 18 dias no mês de junho. Então, gente, essa foi a aula. Lembrando que nessa aula a gente viu fração como parte de um inteiro, fração como razão, fração como divisão e fração de uma quantidade. Então, boa atividade para vocês e bons estudos.